Opa, e aí, tudo bem? Como é que você tá? É um prazer chegar até você nesse momento. Eu sou o Júnior Dallapria, da Agregar Treinamentos, idealizador do curso Excel Gerencial do Básico ao Avançado, e eu tenho gravado uma série de vídeos com dicas rápidas para colocar no nosso canal no YouTube, auxiliando as pessoas, dando dicas, mostrando funcionalidades, aplicações de fórmulas, funções, gráficos, formatações dinâmicas, tabelas dinâmicas, sempre com o intuito de agregar valor, trazer conhecimento, distribuir conhecimento de forma gratuita para que possa ajudar a você a aproveitar ao máximo essa ferramenta incrível que é o Excel e poder, com isso, ocupar um lugar de destaque, principalmente profissionalmente. Quando a gente trata de Excel, quando a gente tem conversado muito com as pessoas sobre o assunto, sobre Excel, apresentando a ferramenta, nessa série de vídeos que a gente tem gravado, muitas dúvidas têm surgido e muitas pessoas têm me questionado se o Excel é uma calculadora. Mas acredite, o Excel ele não é uma calculadora. O Excel é uma planilha eletrônica em formato de tabelas, composto por colunas, linhas, células, onde você pode desenvolver os seus relatórios, gerenciar as suas informações e até mesmo trabalhar com números. Porém, o Excel ele não é simplesmente uma calculadora. E aí, o objetivo desse vídeo que eu estou gravando hoje é para mostrar para você que o Excel, o grande diferencial do Excel é a sua versatilidade. Ou seja, a gente pode tratar informações, textos, gráficos, imagens, até mesmo números, podemos desenvolver cálculos estatísticos, enfim, é uma gama de possibilidades que essa ferramenta incrível que é o Excel nos proporciona. E essa planilha que eu desenvolvi aqui é justamente para deixar bem claro para todo mundo que o Excel ele não é só uma calculadora. Tá? Então nós vamos fazer, eu quero apresentar aqui para você as funções básicas do Excel e somente através da utilização das funções básicas do Excel a gente já consegue identificar o potencial dessa ferramenta com relação ao gerenciamento de dados, de informações empresariais ou até mesmo pessoais. Então vamos colocar a mão na massa? Vamos lá. Eu trouxe uma planilha para você, uma tabela composta, né? Nós temos a tabela é composta por colunas. O Excel é uma planilha eletrônica no formato de tabela, como eu comentei. Então, uma tabela ela tem colunas, certo? Ela tem também linhas, linhas, e onde uma coluna vai cruzando com uma linha, vai formando esses quadradinhos. E esses quadradinhos, deixa eu pegar uma planilha nova aqui para você ver. Cada quadradinho desse aqui é uma célula que está cruzando com uma coluna, é um cruzamento entre uma coluna e uma linha. E essa célula aqui, por exemplo, está na coluna K, na linha número 13. Por isso que nós temos a caixa de nomes aqui, K13. É a referência, é o endereço dessa célula que eu estou trabalhando. Então deixa eu voltar para a planilha que eu estava anteriormente. E agora vamos lá. Então nós temos aqui uma tabela, é uma relação, é um relatório de vendas. Nós temos aqui os números de alguns pedidos, a data que eles foram efetuados, executados, o valor dos pedidos, qual foi o vendedor que vendeu. E eu gostaria de identificar, buscar algumas informações para poder prestar contas, até mesmo com o departamento comercial, com o dono da empresa, com os próprios vendedores, questão de prestação de contas. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero encontrar aqui é o total vendido. Quanto foi vendido na somatória desses pedidos? Quanto deu o total desse relatório? Então eu vou utilizar uma função, tá? Eu vou utilizar a função soma, igual soma. Aí eu vou abrir o parênteses e vou selecionar todos os valores que eu quero somar. Então já selecionei todos os valores, da célula D6 até a célula D21.
Então, na coluna D, da linha 6 até a linha 21, deixa eu fechar o parênteses e vou dar um Enter. Então, o total vendido foi 138.890, tá? Eu posso fazer de uma forma diferente, utilizar um atalho para não precisar escrever igual, né? Começar a digitar igual, soma. Observa que eu tenho realmente essa função. Eu posso dar 2 cliques aqui, ou eu posso no teclado apertar o Tab. Eu vou apertar o Tab no teclado, a tecla Tab de tabulação. Ele já abriu o parênteses, eu já poderia selecionar, né? Fechar o parênteses e ele vai me mostrar a somatória total. Porém, eu vou fazer de uma maneira diferente. Delete, apaguei a fórmula que eu utilizei. Eu vou aqui na barra de menu de guias, né, na guia de menu página inicial, eu tenho todas as opções de formatação para trabalhar com o meu texto e eu tenho aqui no canto direito os recursos de edição. E aqui eu tenho um botão que ele tem um desenho de uma somatória, tá vendo? Ó, soma, autossoma. Se você der um clique nesse botão, observa que ele já apareceu aqui, ó, escrito soma, só falta a gente selecionar mesmo o que a gente quer somar. Então eu vou apertar o botão, segurar apertado o botão esquerdo do mouse e arrastar até embaixo, né, do D6 até o D21, Enter. Ele já me mostrou o total. Eu posso também, ó, Delete. Ao invés de clicar direto no botão de somatória, eu tenho uma barra de rolagem, um botãozinho do lado com uma flechinha apontando para baixo. Quer dizer que se a gente clicar aqui, ele vai abrir uma caixa, um menu de opções para a gente poder escolher o que a gente quer. Então eu quero a soma. Eu tenho soma, médio, contar números, máximo, mínimo. Vamos utilizar a função soma aqui. Dei um clique em soma. Agora basta eu selecionar todos os itens que eu quero somar e dar um Enter, 138 mil. Agora veja bem, qual é o total médio, o valor médio desse pedido? Nós temos pedido de 19 mil, pedidos de 11, de 7 mil, de 5, de 1.600. Então como que eu faço para descobrir o valor médio desses pedidos aqui? É igual na média escolar, quando nós temos 4 bimestres e precisamos identificar a média para ver quem passou de ano, né? Então eu vou somar a quantidade, o total de bimestres, eu somo os 4 bimestres, divido por 4 e eu tenho a média. Aqui nós vamos somar todos os itens, todos os valores e dividir pela quantidade de itens que nós temos também. Ou nós podemos utilizar a função média. Então, eu já cliquei na célula, onde eu quero que apareça o valor médio, o total médio, e vamos aqui ainda na barra de menu, página inicial, vamos também no botão de somatória aqui, escolher a opção média. Ó. Então, eu quero calcular a média. Excelente. A média de quê? De todos os valores vendidos. Então, eu preciso selecionar os valores. Ele pegou o valor de cima, o total vendido, porque a partir do momento que nós temos informações, valores, números acima da célula que nós estamos, o Excel ele dá preferência para a coluna. Ele vai sempre de cima para baixo. Então, como eu não quero fazer a média só do valor total, eu vou selecionar. Apertei o botão do mouse, botão esquerdo, e vou arrastando até o último valor, do D6 até o D21. Aí nós temos uma média de 8.680. Né? Em média, né, todos esses pedidos deu em média aí R$ 8.680. Aí o que eu queria fazer? Eu vou fazer o seguinte, nós vamos fazer uma formatação condicional aqui, onde eu vou pedir para o Excel ele me mostrar os valores, né, os pedidos cujos valores estão abaixo dessa média, tá? Então eu quero que ele mostre para mim. Senão eu teria que pegar, ó, 7.500, pintar de uma cor diferente, ó, 5.500. E quando nós temos uma lista com 30, 40, 50 itens, fica mais difícil da gente poder fazer. Às vezes a gente não tem o tempo hábil para fazer esse tipo de trabalho. Então eu vou selecionar todas essas células, né, onde estão os pedidos, os valores, os vendedores, enfim, onde nós temos todas as nossas informações, e eu vou agora
utilizar um recurso chamado formatação condicional. Ainda na guia de menu, página inicial, vamos vir aqui nos recursos de estilo e eu vou pegar aqui, ó, vou dar um clique em formatação condicional. Eu quero começar uma nova regra. Então eu tenho aqui na barra de menu, eu tenho a opção nova regra. E nessa nova regra eu vou colocar uma fórmula, inclusive, para pedir para ele buscar exatamente o que eu preciso. Então eu vou dar um clique aqui, ó, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Você vai poder entender isso na prática. Vou dar um clique aqui, ó, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. E aqui, aonde eu vou vou desenvolver essa fórmula então. O que eu quero? Eu quero que todos os valores cujo total vendido for menor ou igual ao total médio, eu quero que ele pinte de vermelho, para mostrar que está abaixo da média esse pedido, tá? É uma maneira de você poder ter até argumento para mostrar para os seus vendedores, para a sua equipe, para gerar uma motivação maior, aí, um bônus a mais para quem conseguir passar da média com relação aos pedidos do mês, por exemplo. Então vamos lá, já cliquei aonde eu quero colocar a fórmula, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um clique aqui em um desses valores, ó, no primeiro valor do primeiro pedido, célula D6. O que eu fiz aqui? Ele tinha um cifrão 6, quer dizer que ele está cifrão D, cifrão 6. Ele está travando essa célula aqui. Ele vai analisar somente essa. E eu quero que ele analisa todas as linhas. A coluna pode ficar travada, mas a linha não, porque eu quero que ele observe o que está acontecendo nos valores de cima até embaixo. Então eu vou tirar esse cifrão aqui do 6. Então ficou igual cifrão D, quer dizer, ele vai analisar só a coluna D, mas da linha 6 até a última linha que existir. Então eu quero que ele verifique se o valor que está nessa célula é menor ou igual a o valor médio. Então eu vou dar um clique aqui no total médio, tá? Então está na coluna H na linha 6. Eu quero que os valores de todos os pedidos sejam comparados sempre com essa célula onde está o valor médio. Então essa eu vou deixar fixa mesmo, travada, vou deixar o cifrão. O que vai acontecer? Se o valor que está nessa coluna aqui for menor ou igual ao valor médio, eu quero que ele pinte de vermelho. Então vou dar um clique aqui, ó, em formatar, ele vai abrir um campo. Eu quero formatar realmente a fonte, né, as letras, o texto, e eu quero mudar a cor para vermelho, para dar um destaque. Ele já está mostrando como vai ficar, ok? Então, novamente, ele vai observar os valores dessa coluna de valor vendido. O valor que tiver abaixo ou igual ao valor médio, ele vai pintar de vermelho, porque a gente quer que as vendas... Nós precisamos que as vendas superem, sejam vendas com valores maiores do que o valor médio, ok? Então vou dar um ok, e olha só como que ele já... Todas as linhas, todos os pedidos cujo valor está abaixo desse total médio, ele já pintou de vermelho. Digamos que aqui o pedido do José, o primeiro pedido aqui não foi 19 mil não, foi 9.500, ó, 9.500. O valor médio, nesse caso, ele ainda está acima do valor médio, né? O valor médio baixou para 8 mil, ele ainda está acima. Vou colocar R$1.000 aqui. Agora sim, ó, observa que o valor médio ele baixou para 7.500. Todos os valores que estão abaixo de 7.500 ele pintou de vermelho, inclusive o José. Então ele está automatizado. A gente pode observar, então, começar a observar que o Excel ele não é simplesmente, né, como muitas pessoas confundem, uma simples calculadora. Ele pode nos proporcionar fazer análises incríveis. Então agora eu quero encontrar um outro valor, uma outra situação. Eu quero o maior pedido. Nessa lista de vendas, nesse total, nessa relação de vendas do mês, eu quero que ele encontre para mim qual foi o maior pedido que foi tirado aqui. De todos eles, qual é o pedido que vendeu mais?
Então nós vamos utilizar uma função que é a função máximo. Eu posso tanto colocar o igual, começar a escrever aqui, ó, máximo. Observe que ele já apareceu aqui, ó. Eu vou dar 2 cliques aqui no máximo. Eu quero o valor máximo, preciso selecionar todas as células onde que eu quero que ele faça essa análise. Fechei o parênteses, eu dou um Enter. O maior pedido foi, então, de 23.890. Olha ele aqui, ó, 23.890. Digamos que o pedido do José deu 30 mil. 30 mil aqui, ó. Então, o maior pedido já passou a ser o dele, tá? Beleza. Eu posso também, e aqui eu digitei a fórmula máximo, né? Mas eu vou dar um delete aqui. Eu posso utilizar no campo página inicial ainda, na guia de menu. Vamos vir aqui ó, nas opções de edição e escolher novamente, só que agora eu quero a função nem a soma nem a média, eu quero a máximo. Então eu dou um clique. Observe que ele pegou os 2 valores acima, lembra que ele dá preferência sempre para a coluna? Basta a gente selecionar então as células que a gente quer. E o valor máximo, o maior pedido foi de 30 mil. Outra coisa, eu quero também, igual eu pedi para ele dar um destaque aqui de vermelho nos valores abaixo da média, eu quero que ele pinte essa célula com uma cor diferente para dar um destaque no maior pedido. Então só de olhar para essa relação de vendas aqui, eu já vou saber de cara qual é o maior pedido. Então eu vou usar uma formatação condicional também. Vou selecionar todas as células. Vou vir aqui, ó, formatação condicional. Vou dar um clique em nova regra. Agora eu não vou desenvolver uma fórmula para ele identificar as células que eu quero que ele formate. Eu vou pegar essa primeira opção aqui, ó, formatar apenas células que contenham o quê? Então o valor da célula, o valor dessas células aqui, eu quero que ele encontre o valor que for, não é está entre, eu quero o valor igual ao quê? Ao maior pedido, ao valor do maior pedido. Então eu vou dar um clique aqui e vou dar um clique na célula onde apareceu a função máximo que ele está me mostrando qual foi o maior pedido. Então eu dei um clique aqui, está na coluna H, na linha número 7, H7. Então aqui eu vou formatar. O que eu vou fazer? Eu vou pedir para mudar a cor, vou pegar uma cor, um azul marinho, um azul escuro aqui, e eu quero pintar também as células. Eu quero preencher esse quadradinho aqui com uma cor diferente. Então aqui no formatação de células onde nós estamos, do lado de fonte nós temos borda e nós temos o preenchimento. Vamos vir aqui em preenchimento. Como eu coloquei a fonte de um azul, uma cor azul marinho, um azul escuro, a célula, o preenchimento eu quero que ele me faça de um azul mais claro. Então vou dar um OK. Olha, ele já está mostrando como vai ficar o texto, a fonte azul marinho e o preenchimento da célula um azul mais claro. Ok. Deixa eu dar um clique fora. Olha, o maior pedido ele já está me mostrando aqui, 30 mil. Digamos que esse outro pedido aqui fosse de 45 mil. Então, quando eu coloquei o valor, 45 mil, 30 mil já não é o maior pedido é 45 mil, ele já está colorindo somente esse. Ok? Então, vamos lá. Agora, o que eu quero fazer aqui também é encontrar o menor pedido, o valor que foi feito, qual o pedido onde foi efetuada a menor venda, onde nós temos um valor menor. Então, vamos colocar, ó, igual é a função máximo, é para encontrar o maior, mínimo é para encontrar o menor. Mínimo, tá vendo? Vou dar um tab, e aí eu vou selecionar todos os itens aqui, todas as células onde tem valores, fechei o parênteses, e ele vai me mostrar somente o pedido que teve a maior venda, R$ 1.600. Fica difícil até da gente encontrar. Ele está aqui, ó, R$ 1.600, o pedido do José. Tá vendo só? Então o que nós vamos fazer? Vamos colorir de uma cor diferente também a célula onde aparece o menor valor. Então vamos lá, vamos fazer a formatação condicional.
criar uma nova regra, formatar apenas células que contenham o valor da célula igual a o quê? O menor pedido. Eu vou dar um clique aqui onde tem 1.600. E quando for o menor valor da sequência, eu vou formatar e vou dar um destaque de uma cor bem chamativa aqui. Então eu vou pintar a célula de amarelo, ao preenchimento amarelo, e a fonte, aqui em cima, ó, fonte, eu vou colocar uma cor vermelho escuro. E eu ainda vou colocar um negrito aqui, para dar um destaque maior ainda. Ok? Ok. Então, o menor pedido ele já está mostrando para mim que foi 1.600. Digamos que esse pedido aqui, ele foi de R$300 só. R$300. Agora ele é o menor pedido, e agora ele já destacou. Então, ele está mostrando para mim, ó, só de olhar os itens, os pedidos onde está tudo, os pedidos em vermelho, eles representam pedidos que estão abaixo da média de vendas desse mês. Eu já sei quais foram os pedidos que estão abaixo da minha média de venda no mês. A célula azul em destaque é a célula onde apresenta o maior pedido, o pedido campeão, o vendedor que fez a melhor venda. E onde está destacado de amarelo, a célula preenchimento amarelo e a fonte vermelho escuro, é o pedido que teve a menor venda. Por coincidência, ambos foram feitos pelo vendedor José. Ele teve fechou o maior pedido e fechou também o menor pedido. Ok? Agora, eu gostaria de saber também quantos pedidos nós temos aqui, o número de pedidos, quantidade de pedidos. Para eu não precisar contar 1, 2, 3, 4, vim contando um por um, eu posso pedir para ele contar esses números. Então, eu vou aqui na barra de menu, página inicial, ainda vamos vir na opção de edição. No botãozinho de somatória, vamos escolher a função contar números. E quando a gente clica em contar números, nós só precisamos selecionar aqui a quantidade, né? Selecionar os itens e ele vai mostrar para a gente quantos pedidos nós temos. 16. Então, se eu for contar então aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu tenho 16 pedidos e a função continuum, ela serve justamente para isso, para contar, identificar a quantidade de pedidos que foram fechados dentro desse mês. Ok? Então veja bem, nós já sabemos aqui o total, o valor total de todos, a somatória de todos os pedidos, o valor médio, sabemos já qual foi o pedido maior, sabemos qual foi o pedido menor, perdão. Sabemos quantos pedidos foram tirados dentro desse mês e agora eu gostaria de identificar aqui qual foi o segundo maior pedido. O maior foi de 45, perdão. E o segundo? Parece que é de 30 mil, tá vendo? Mas quando a lista é grande fica difícil de você identificar. Então, eu quero que ele mostre para mim o segundo maior. Enquanto o máximo ele encontra o maior, eu tenho a função maior, igual, maior. Vou abrir o parênteses aqui. E eu quero selecionar, vou selecionar todas as células onde tem valores. A matriz, então, é de onde ele vai buscar o número maior? Dessa sequência que nós selecionamos, da célula D6 até a célula D21. Ou seja, da coluna D, da linha número 6 até a linha número 21. Agora eu vou colocar um ponto e vírgula e eu vou informar para ele qual é o número que eu preciso. Se eu colocar o número 1, ele vai trazer o maior. É o mesmo valor que nós utilizamos com a função máximo. Como o máximo nós já encontramos aqui, eu vou, ao invés de eu pedir para ele mostrar o maior, o primeiro maior, eu vou colocar o número 2, que é para ele me mostrar o segundo maior pedido. Fechei o parênteses. Enter. Olha, o segundo maior pedido foi de 30 mil. 30 mil. Ok?
E o terceiro maior? Então, igual, maior, abriu parênteses. Vamos estipular qual é a nossa matriz. Vamos selecionar todas as células, ponto e vírgula, e informar para ele que agora eu quero o terceiro, o segundo maior, né? O segundo maior. Desculpa, eu estou lendo a linha de baixo aqui. Eu quero o terceiro maior pedido. Então, ó, primeiro, segundo, terceiro. Vamos colocar o número 3. Fechei, parênteses. O maior pedido, 45 mil. Segundo maior, 30 mil. Terceiro maior, 23.890. Eu tenho já o pedido menor aqui, que é o que teve a menor venda, R$300. Qual foi o segundo pedido cujas as vendas foram baixas? Então vamos lá, igual, se o mínimo ele mostra para mim o menor, a função menor vai mostrar para a gente, dentro dessa seleção que nós vamos fazer, ó, a matriz que nós vamos informar, do primeiro valor até o último, né? Dentro dessa seleção, qual é o segundo menor valor? Então, vou colocar o ponto e vírgula e vou informar agora também o número que eu preciso, que é, no caso, o número 2, segundo menor valor. Fechei o parênteses, Enter. Então, o segundo menor pedido foi de 1.600, o menor foi de 300, o segundo menor de 600, e o terceiro menor pedido, qual foi? Igual, função menor, abriu parênteses. Vamos informar a matriz, vamos selecionar todas as células, ponto e vírgula, e eu quero agora o terceiro, né? Número 3 aqui, ó. O número 3, fechei o parênteses, 1.650. A função mínimo encontrou o menor pedido, 300. A função menor encontrou para mim o segundo menor pedido e o terceiro. A função máximo me proporcionou encontrar o maior pedido, a venda maior. A função maior me possibilitou encontrar também o segundo e o terceiro. Então olha só como que nós já temos agora condições para definir um ranking dos maiores pedidos. Então é isso que eu quero mostrar para você. Como que nós podemos fazer aqui para fazer uma premiação, definir bônus, né, para os vendedores, para a comissão de vendas, uma maneira de estimular eles a venderem mais, se empenharem mais. Então nós vamos fazer uma classificação aqui com as melhores vendas. Eu quero o primeiro lugar, o segundo e o terceiro. Então vamos lá. Primeiro aqui, ó. Primeiro lugar é o quê? É a maior venda, o pedido com maior valor, não é? E nós já temos aqui, ó, 45 mil. Então nós podemos diretamente copiar essa informação aqui, 45 mil, copiar ela para cá. Mas eu não posso simplesmente chegar aqui e colocar 45 mil. Por quê? Foge da nossa finalidade maior do Excel, que é automatizar as planilhas. Se eu colocar o 45 manualmente, quando a venda for alterada aqui, ó, por exemplo, não foi 45, foi 47. Quando eu modifico o valor aqui, ó, 47 mil, ele muda aqui, ó, só que aqui continua 45 mil, porque eu, para ganhar tempo, fui lá e 45 mil. Eu teria que mudar agora. Eu já quero que ele puxe, dá um delete, eu quero que ele puxe automaticamente esse valor aqui, ó. Então eu vou colocar aqui o sinal de igual e vou dar um clique na célula onde está apresentando para mim o maior pedido que eu encontrei através da função máximo. É na coluna H, na linha 7, ó, H7. Então eu estou falando para ele copiar. Eu quero que coloque aqui o mesmo valor que está nessa célula H7. Então eu vou dar um Enter, ó, ele já puxou 47 mil. Se eu voltar na minha relação de vendas, baixar para 27 mil aqui, ó, automaticamente a melhor venda já passou a ser a de 30 mil, já atualizou aqui e já atualizou aqui também. Olha só que interessante como já está ficando automatizado o nosso relatório. Segundo maior pedido. Quem que ficou em segundo lugar? Aqui, ó, segundo maior
pedido. Então eu vou colocar aqui o sinal de igual e vou dar um clique no segundo maior pedido, que foi de 27 mil. Enter. Olha só. Primeiro pedido, primeiro lugar, 30 mil. Segundo lugar, 27 mil. Terceiro lugar é o terceiro maior pedido. Eu vou colocar o sinal de igual e vou dar um clique aqui no terceiro maior pedido. Enter. Já temos a nossa classificação. Temos o campeão que vendeu 30 mil, segundo colocado 27 mil e terceiro colocado 23.890. Agora eu quero que ele faça uma análise para mim, ele localize quem foi o vendedor que efetuou essa venda e coloque o nome dele para mim aqui. Para isso, para ele buscar nessas colunas aqui o valor que eu estou procurando e trazer o resultado para mim, como resultado um valor de outra coluna, eu vou utilizar a função procv. A função procv, ela é utilizada para procurar. É uma função que a gente utiliza quando nós estamos buscando alguma coisa, tá? Procv, no caso, procv de vertical. Eu estou procurando uma informação que está em uma coluna, tá? A coluna ela é na vertical, de cima para baixo. Por isso que eu vou utilizar a função procv. Então vou dar um clique aqui e vamos lá, ó. Igual procv procurar na vertical. Vou dar um tab para ele abrir o parênteses para começarmos a identificar, a estruturar a nossa função. Qual é o valor que eu estou procurando? Eu estou procurando nessa lista aqui, eu quero procurar o primeiro colocado. Foi o pedido que tirou 30 mil reais. Então eu vou procurar esse valor aqui na coluna de valor do pedido, valor vendido, né? Então eu vou dar um clique aqui no 30, é a coluna L7, aí ponto e vírgula. Agora, o que mais que eu preciso? Deixa eu apagar o ponto e vírgula. Eu já informei o valor procurado, que é aquele 30 mil. Quando eu cliquei, ele abriu a função, está passando por cima dos valores aqui, mas não tem problema nenhum não, tá? Então, agora eu vou colocar ponto e vírgula. E eu preciso informar a tabela matriz, a matriz da tabela, de onde ele vai buscar essa informação. E é aqui, ó, dessas duas colunas. Então eu vou selecionar a coluna do valor vendido e a coluna com o nome dos vendedores. Ou seja, da célula D5, que é essa primeira aqui, até a célula E21. A seleção que eu fiz. Agora, então eu já informei a tabela matriz, a matriz da tabela, ponto e vírgula, o número índice de coluna, eu tenho que fazer uma referência a qual coluna, de qual coluna ele vai buscar a informação quando ele encontrar o 30 mil. Eu quero que ele traga o quê? Não é o nome do vendedor? E para essa função procv, a gente conta as colunas sempre da esquerda para a direita. Então, como eu tenho duas colunas aqui selecionadas, eu tenho a coluna número 1 e a coluna número 2. Então, eu vou informar para ele que na célula onde ele encontrar esse 30 mil, ele vai buscar o valor que está na segunda coluna para trazer, ou seja, o nome do vendedor. Então, eu vou colocar o número 2, que é da segunda coluna, e agora, ponto e vírgula, eu preciso informar ou procurar o intervalo. Aqui é o seguinte, eu tenho que falar para ele que ou eu quero uma correspondência aproximada ou uma correspondência exata. Então, quando você está procurando um valor lá, está procurando 30 mil, mas não tem 30 mil aqui, aí ele vai procurar o valor, o número mais aproximado desses 30 mil e vai selecionar. Aqui nesse caso, nesse exemplo em questão, eu quero que ele coloque para mim um valor, a correspondência exata. Eu só quero que ele traga o resultado quando ele encontrar esses 30 mil, certo?
Então eu poderia dar 2 cliques aqui no falso correspondência exata, ou eu posso colocar o 0, que já vai representar a correspondência exata, e se fosse a correspondência aproximada, eu colocaria o número 1, tá? Correspondência aproximada. Então vou deixar o 0 aqui, fechar o parênteses e vou dar um Enter. Olha só, o vendedor que ficou em primeiro lugar foi o José, 30 mil. Mas digamos que aqui embaixo ó, o Ricardo vendeu 55 mil. 55 mil. Então, olha, já ficou azulzinho. A maior venda foi de 55 mil. Ele já atualizou aqui. Ele já está atualizado também o valor vendido e já atualizou o nome do vendedor. É o Ricardo. O Ricardo vendeu 55 mil. Quem fez a segunda venda? Vamos pedir para ele localizar, então, quem foi o vendedor que efetuou um pedido de 30 mil reais? Vamos utilizar, eu vou fazer mais uma vez com você, e a próxima nós vamos copiar para ele fazer o terceiro colocado, tá? Então, igual, procv é a função que nós vamos utilizar, procv, abriu parênteses, valor procurado, vamos dar um clique nesse 30 mil aqui, que é o segundo colocado. Ó, observa que quando a gente começa a escrever, eu tô já comecei a formatar, que é estruturar a minha função, já digitei procv, abriu parênteses, o ponto de inserção, ó, o cursor ele está piscando ali dentro. Se a gente for digitando, colocando informações, ela vai passar por cima da outra coluna, tá vendo? Isso é normal. Por isso que quando a gente clicar no 30 mil, ele vai passar por cima aqui. Mas o que eu posso fazer? Como não está aparecendo mais a célula, né, dos 30 mil, eu vou clicar na célula de cima, né, e vou dar no teclado uma flechinha para baixo. Ó, flechinha para baixo. Pronto, já estou na L8, coluna L, linha 8. É onde está o valor vendido pelo segundo colocado. E é o valor que eu estou procurando também. Ponto e vírgula. Eu vou procurar esse valor, esses 30 mil, onde? Não é nessa tabela aqui onde que nós temos o valor vendido, o nome dos vendedores? Então eu vou informar agora para o Excel a matriz da minha tabela. Então, vou selecionar as duas colunas aqui. E, como eu quero copiar essa fórmula para a linha de baixo, o valor, o L8, ele vai poder passar para o 27 mil, de 30 mil para 27. Só que, ele, mesmo que tivesse mais valores aqui para analisar, ele vai pulando linha para procurar esses valores, mas sempre dentro dessa célula aqui, fixa, essas células que nós selecionamos. Para a gente travar essas células, no teclado nós vamos apertar a tecla F4. Aí já apareceu cifrão D, cifrão 5, cifrão E, cifrão 21. Travamos essas células aqui. Ponto e vírgula, número, índice de coluna. Onde ele encontrar o 30 mil aqui, ele vai pegar na segunda coluna o valor que é para trazer, para apresentar como resultado. Então, na primeira, segunda coluna, vamos colocar o número 2, ponto e vírgula 0, porque eu quero uma correspondência exata. Fechei o parênteses e dou um Enter. O José foi o vendedor que fechou a segunda maior venda. E agora eu vou copiar essa fórmula para terceiro lugar, para identificar quem foi o terceiro colocado. Foi o José também. Ó. O pedido de 27 mil foi efetuado, né? Foi vendido pelo José. O pedido de 30 mil foi também vendido pelo José. E o de 55 mil, que foi o pedido campeão, foi uma venda efetuada pelo Ricardo, ok? Então, digamos que esse de 27 mil aqui, cadê o pedido de 27 mil? Aqui, vamos encontrar, aqui, ó, não foi do José não, foi da Joana. Então, automaticamente, opa, ficou estranho o nome da Joana. Já atualizou. Tá vendo só? Como que nós já estamos fazendo várias análises, encontramos o total vendido no mês, já sabemos qual é o valor médio vendido no mês, já identificamos aqui de vermelho todos os pedidos que estão abaixo da média, para esses vendedores poderem se esforçar mais, né?
Nós já sabemos qual foi o maior pedido, o segundo maior, o terceiro. Estamos fazendo essa análise estatística do nosso relatório. Sabemos qual foi o menor pedido também, o que teve a venda, né, a venda menor. Sabemos qual foi o segundo e o terceiro pedido também, com pedidos com valores baixos. Já que fizemos o nosso ranking, a nossa classificação, e para que nós possamos encerrar com chave de ouro, eu quero fazer um gráfico agora para mostrar o ranking das vendas, o ranking dos maiores pedidos, a classificação dos vendedores. Para isso eu vou selecionar essas duas colunas onde nós colocamos as vendas, né, o ranking, o primeiro, o segundo e o terceiro colocado e os valores. E aí, depois que eu selecionei, ó, cliquei fora. Depois que eu selecionei, eu vou aqui na guia de menu, do lado do página inicial, eu tenho o menu Inserir. Cliquei em Inserir e eu vou escolher o modelo de gráfico que eu quero. Vou colocar um gráfico de coluna, né? Vou escolher uma opção aqui de gráfico de coluna. Cliquei. Ele já está mostrando para mim como vai ficar, tá? Só que eu vou escolher aqui no Designer, eu quero escolher um modelo diferente. Observe que apareceu esse design, ferramenta de gráfico, porque eu estou com o gráfico selecionado. Quando eu dou um clique fora, ó, sumiu a ferramenta de design. Ela estava aqui, entre o ajuda e o diga-me o que quer, o que você deseja fazer. Quando eu clico novamente na tabela, aí ele já aparece aqui, ferramenta de gráfico designer, ó, tá vendo? Então vou dar um clique aqui em designer. Vamos escolher então um modelo diferente. Vou pegar esse aqui, ó, escuro aqui para dar um destaque, ó. Então nós já temos aqui o nosso modelo. Deixa eu diminuir um pouco o tamanho, colocar aqui do lado, ó. Eu quero que esse gráfico fique aqui. Eu não preciso desses valores aqui, ó. Eu dei um clique, vou dar um delete. Agora eu vou dar mais um clique aqui nessas linhas. Vou dar mais um delete. Vou mudar o título aqui. Ranking dos pedidos, ok? E eu quero aumentar um pouquinho a largura dessa coluna aqui que mostra as vendas para nós. Então eu vou dar um clique com o botão direito do mouse aqui na coluna, formatar série de dados. Quando eu clico, ele aparece aqui do lado, ó. E ó, largura do espaçamento. Essa largura aqui está 100%, vamos diminuir para 30% aqui. Deixa eu dar um Enter para confirmar. Olha como que ele já ficou maior. É isso que eu queria. Deixa eu fechar. E nesse sinal de mais, ó, quando a gente clica no gráfico para selecionar, ele apresenta aqui, ó, um elemento de gráfico. Nesse sinal de mais, vou dar um clique, eu quero colocar o rótulo aqui em cima, ou seja, o valor vendido por cada vendedor. Então aqui, ó, rótulo de dados, dei um clique, observe que já apareceu aqui, ó, 55 mil, 30 e 27 mil. Vou dar um clique nesses valores e vamos formatar. Vou dar um clique aqui em formatar. Vou colocar uma corzinha, uma cor diferente. Por exemplo, aqui deixa eu ver que cor que vai ficar bom aqui. Um branco, tá? Branco. E o texto, agora não está dando para a gente ver direito, eu vou mudar a cor do texto aqui para uma fonte automática, ou seja, a fonte preta. E para que caiba, né, o R, o cifrão, 55 mil aqui, eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dessa fonte, dessa letra. Para isso eu vou voltar aqui, ó, na página inicial, aqui na guia de menu página inicial, e vou diminuir o tamanho. Eu posso diminuir por aqui, ó, colocar o tamanho 8. Opa, já ficou bom. Olha só como que já ficou diferente, ó, né? Então nós temos aqui agora o ranking dos pedidos. Digamos que o Ricardo não vendeu 55 mil não, foi 5.500 aqui. Então quando a gente atualiza, ele já vai automaticamente fazer todas as alterações. É isso. A minha intenção era essa, mostrar para todos vocês, para você que está principalmente assistindo esse vídeo, que
O Excel é muito mais, ele vai muito além, ele é muito mais versátil do que uma simples calculadora. Aí eu gostaria de perguntar para você nesse momento: você gostou do conteúdo dessa aula? Você já conhecia todas essas funções que nós utilizamos aqui, as funções básicas do Excel? Ou seja, aqui, ó, vou dar um clique aqui, nós vimos a função soma, média, contar números, máximo e mínimo. São as funções básicas do Excel. Você já conhecia todas elas? Comenta aqui embaixo. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, aproveita, se inscreve aí para poder ter acesso a todas essas informações que nós iremos começar a postar de agora em diante. E também não esquece de dar um clique no sininho para receber notificação quando tiver conteúdo novo no nosso canal. Tá? E principalmente, pessoal, eu peço a colaboração de você nesse momento. Dá um clique aí no curtir, dá um like, para que a gente possa abranger mais pessoas, chegar a mais pessoas para levar essa informação de valor, para ajudá-las no dia a dia, nas suas atividades, utilizando esse recurso incrível que é a ferramenta Excel. Então, a gente se encontra na nossa próxima videoaula.